Fala pessoal, meu nome é João Lucas do Prado. Hoje eu vou analisar os jogos do dia 14 de março, a nossa quinta-feira. Fica até o final do vídeo que tem um bilhete pronto e roda a vinheta. Ficou fácil falar que eu mudei. A verdade é que eu só me blindei. Se meu nome foi. Seguinte, cara, quinta-feira de Europa League e de Conference League, né, cara, das duas competições europeias, né, como se fosse Sul-Americana e se tivesse mais uma competição, né, comparada aqui, Libertadores, Sul-Americana, lá eles têm a terceira competição que ainda chama Conference League, tá bom? São alguns jogos interessantes, jogos de volta, jogos que eu espero gols, tá? Mas eu vou destrinchar alguns deles que provavelmente eu irei trabalhar, fechou? No mais, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, fortalece aí, deixa um comentário, tá bom? Tamo junto, bora pra cima. Começando com Rangers e Benfica, tá? O jogo começa às 2h45 da tarde. O primeiro confronto ficou de 2-2 lá em Portugal e agora o Rangers tem a chance de se classificar para cima do Benfica, que é um time bem tradicional na Europa, jogando em casa, entendeu? É um jogo também que eu espero gols, tá? Mas eu não me arriscaria tanto num jogo igual aconteceu 4 gols no primeiro jogo. Pode acontecer nesse? Pode. Só que o que acontece? Como terminou empatado esse primeiro jogo, cara, esse segundo jogo as equipes vão buscar errar menos do que acertar mais, entendeu? Então pode ser um jogo de estudo, um jogo que pode se arrastar no 0-0, beleza? Porque muitas vezes vão evitar jogadas algumas arriscadas, entendeu? Para evitar o erro, para dar um contra-ataque para o adversário e tudo mais, entendeu? Então pode se tornar um jogo de estudo. Segundo jogo, nós vamos analisar o Slavia Praga contra o Milan. O Milan ganhou de 4-2. Fizemos operações lá no grupo Telegram. O handicap -1 deu green. Inclusive, quinta passada foi um dia excelente. Tomara que quinta agora também seja um dia excelente, tá bom? Handicap -1 bateu do Milan. Nesse jogo aqui eu fico de fora da vitória do Milan. Como eu já, para quem me conhece já sabe que eu costumo falar essa frase, se o time não tem a necessidade de vitória, muito pelo contrário, o Milan pode até perder por um gol de diferença, que ainda assim se classifica. Então, se não tem a necessidade dele vencer, eu não tenho a necessidade de pôr meu dinheiro no mercado. Entendeu? Muito pezinho no chão. O Milan é muito mais time que o Slavia Praga, mas mesmo assim tomou 2 gols dentro de casa. Entendeu? Então o Slavia Praga vai vir com tudo aqui e o Milan será que vai? Será que vai com tudo para tentar buscar um empate se estiver perdendo por um gol de diferença, entendeu? Será que vai com tudo para tentar buscar uma vitória se o jogo estiver empatado, entendeu? Então, muito pezinho no chão, tá bom? Jogo que eu espero gols, mais pela exposição do Slava Praga. Se o Milan estiver explorando contra-ataque, excelente jogo, tá bom? Agora, se o Milan estiver dominando tudo, o Slava Praga nem conseguindo jogar direito, aí fica um jogo mais truncado, tá bom? Mas eu acredito que o Slava Praga vai para cima, porque ainda tem chance de classificação. Então, por esse motivo, acredito também que seja um jogo aberto para gols. West Ham e Freiburg, cara, são duas equipes overs em suas respectivas ligas, né? A Premier League e a Bundesliga. O primeiro jogo ficou de 1-0 do Freiburg lá na Alemanha. Cara, dá pra gente trabalhar a vitória do West Ham? Talvez. Eu trabalharia com o empate anula, porque o empate classifica o Freiburg. Talvez ele não vai forçar tanto para buscar essa vitória, tá bom? Só que aqui com odd 1,67 não dá para buscar o empate anula o West Ham, tá? É um confronto parelho. Por isso que eu colocaria o empate anula, se você for um pouco mais ousado, tá bom? Dá para colocar no bilhete o empate anula, pode ser interessante, tá? Mas também, diferente do jogo de ida, aqui é um jogo que eu espero gols, tá? Porque o West Ham já começa o jogo sendo desclassificado, entendeu? Joga em casa, vai ter que se expor, tá? E é muito interessante também a gente observar se o West Ham sair na frente, fizer o primeiro gol, como que vai ser o comportamento do Freiburg? Você vai continuar segurando o resultado, entendeu? Você vai para cima para tentar resolver o jogo nos 90 minutos. Isso é muito interessante. Posicionamento defensivo, entendeu? Se a defesa já sai direto lançando a bola para um contra-ataque, ou se dá um chutão, ou se sai tocando e segura o jogo, entendeu? Esses posicionamentos são interessantes para a gente trabalhar o mercado de over, tá? Então, cara, tô fechado 5 a vitória do West Ham, mas empate anula. No caso, teria que colocar no bilhete, tá bom? É um jogo que eu espero pelo menos 2 gols também, são duas equipes que cumprem bastante essa linha. Atalanta contra o Sport, a mesma coisa do jogo do Rangers contra o Benfica, coincidentemente também é um time de Portugal, tá bom? O primeiro jogo terminou de empatado de 1-1, então esse segundo jogo pode ser um jogo que pode se arrastar no 0-0, entendeu? Claro, se não sair o primeiro gol rápido, entendeu? Porque pode ser um jogo de estudo, tá? As duas equipes têm a tendência over também. A Atalanta é muito over na Série A da Itália e o Sport muito over em Portugal, tá? São duas equipes bem parelhas. Mercado de resultado para esse jogo aqui, cara, talvez algo a favor da Atalanta, porque eu acredito que a Atalanta tá com muito mais vontade de vencer a Europa League do que o Sporting, tá? E isso pesa muito. Os dois times têm um confronto parelho, entendeu? Tem um elenco parelho, são dois times fortes, tá? Enjoado, batem de frente, tanto que ficou de 1-1 o primeiro jogo. Mas se for parar para colocar na
ponta do lápis mesmo, cara, o Sport é um pouco superior à Atalanta, por tradição e tudo mais. Só que a Atalanta não disputa mais nada essa temporada. Esse é o único título possível. Então, cara, vai dar a vida e tá se agarrando a isso, tá bom? E o Sporting disputa o título de Portugal. Tanto que nem poupou seus jogadores no jogo do fim de semana. Se eu não me engano, eu enviei a entrada lá no grupo Telegram a favor do Sport. Enfim, cara. Jogo que eu espero gols, tá? Só que não esticaria over 2,5. Não, pré-live não. No live são outros 500. Por conta desse resultado, ficou de 1-1 o primeiro jogo, tá? E algo a favor da Atalanta. Jogando em casa, é um time muito superior. Vamos dar uma olhada aqui no retrospecto. Olha só, a Atalanta em casa perdeu o último jogo pro Bolonha. Tá. A gente deixa passar, mas vamos lá. Dos últimos 10 jogos, cara, são 9 vitórias jogando em casa. E são confrontos difíceis contra a Lazio, contra o Milan. Beleza? Vamos ver aqui. Dos últimos 15 jogos, são 2 derrotas. Perdeu para Napoli e para Inter de Milão, tá? Inclusive, empatou com o Sport na fase de grupo, jogando em casa, entendeu? Vamos ver aqui. Dos últimos 20 jogos, tem apenas 3 derrotas. Nos últimos 25 jogos, tem apenas 4 derrotas. E essas derrotas são times gigantes. Juventus, Inter, Napoli, tirando o Bolonha, que está fazendo uma excelente temporada, mas não é um time gigante, tá bom? O Sport jogando fora de casa também tem uma campanha impecável, tá? Nos últimos 10 jogos perdeu pro Braga, apenas, beleza? Nos últimos 15 jogos perdeu o Vitória de Guimarães, pro Benfica, 20 jogos perdeu pro Everton e só também. Então são dois, como eu disse, são dois confrontos muito parelhos. Amanhã eu vou analisar a formação, escalação e pelo menos o início do jogo ali para ver se eu vou comprar essa vitória ou não, tá bom? Mas de qualquer forma envio lá no grupo Telegram. Brighton contra a Roma, a gente pegou empate anula Roma, se eu não me engano. O odd estava acima de 2, cara, dava até para pegar a vitória seca da Roma. Ou eu peguei a vitória seca da Roma, não lembro. E veio lá no grupo Telegram também deu green. Cara, é o Brighton, entendeu? Com Roma, casca dura de Copa, entendeu? E a odd estava parelha. Cara, é incomparável, entendeu? Enfim, se fosse um Brighton da temporada passada, a gente poderia até relevar, mas o Brighton essa temporada não tá tão bem. E agora joga em casa. Seguinte, a Roma pode perder por até 3 gols de diferença, que mesmo assim classifica. Então, mercado de resultado, fico de fora, tá? Talvez colocar um empate anula Brighton, não sei. E se a Roma vencer esse jogo também, entendeu? Então, se o Brighton largou esse jogo pro lado, quer focar na Premier League, entendeu? Então, pezinho no chão, vamos olhar a formação, vamos olhar a escalação para ver o que dá para mexer no mercado de resultados, tá bom? Porque dá para mexer até a gente colocar, explorar um handicap mais 2 para Roma, que eu não vejo a Roma perdendo por 3 gols de diferença do Brighton, mesmo sendo na Inglaterra, tá? Enfim, dependendo da postura do Brighton, dá pra gente explorar gols, entendeu? Se o Brighton vier pra ganhar essa partida aqui, vai haver exposição, a Roma explorando contra-ataque, dá pra explorar gols, tá bom? Jogo interessante também pra se acompanhar, apesar de estar praticamente resolvido. Cara, vale a pena tirar um tempinho pra ver esse jogo. Liverpool contra o Sparta Praga, se eu não me engano, também colocamos a vitória do Liverpool. A vitória do Liverpool tava pagando uns 70, uns 75, por conta de estar com o time, cara, todo desfalcado. Agora voltou o Salah, mas continua sem o Alexander-Arnold, sem o Alisson, sem o Diogo Jota, sem o Jones, sem o Thiago, sem o Matip. Enfim, voltou o Salah. Aí tem dúvida ainda se o Konaté vai jogar. Mas, cara, é muito mais time. E por ter ganhado de 5-1, cara, mesma coisa, tá bom? É um jogo que tem um super favorito, mas eu consideraria como pegadinha colocar um em 30 a vitória do Liverpool. Por mais que vá com o time titular de novo, eu acredito que irá poupar por causa da Premier League e tudo mais. E já tem 4 gols de vantagem. Um em 30, cara, para um time que não tem necessidade de vencer. Pô, se o Sparta Praga estiver ganhando de 2-1 dentro da Inglaterra, cara, será que o Liverpool vai forçar para virar a partida? São 4 gols de vantagem, entendeu? Então, calma, tá bom? Deixa fora, tem vários jogos aí na semana que vem, enfim, beleza? Não compra, tá bom? Todos esses jogos que eu falei, cara, são todos os jogos com tendência de sair gols, tá? A grande maioria tem que reverter placar, e os jogos que estão empatados, cara, os times são overs, entendeu? Mas esses jogos que estão empatados, eu não faria uma exposição tão grande, no over 2,5, 3,5 pré-live, só no ao vivo. Esse jogo aqui vai ser uma loucura, hein? 4-3 Fiorentina, dentro da casa do Maccabi Haifa, cara. E seguinte, o Fiorentina venceu o jogo com o Maccabi Haifa com um jogador a menos. Vamos trazer aqui esse dado desse jogo, cara. Vamos lá, teve um jogador expulso aos 80 minutos. Aí a Fiorentina conseguiu um gol aos 95, cara. Eu peguei esse over limite FT também. E agora vai tentar reverter esse placar dentro da Itália, cara. Jogo dificílimo, dificílimo pro Maccabi Haifa. A Fiorentina provavelmente vai querer segurar o empate, mas se eu te contar a verdade, cara, do jeito que o Maccabi Haifa jogou esse jogo aqui, vamos lá, a Fiorentina abriu o placar, depois o Maccabi Haifa virou,
A Fiorentina empatou, o Maccabi fez 3-2, depois empatou e no final da partida com um jogador a mais conseguiu a virada. Cara, se o Maccabi jogar dessa forma, vai dar trabalho pra Fiorentina. E me arrisco a dizer que o valor tá no Maccabi Haifa, tá? Por mais que esse jogo seja na Itália. Beleza? Colocar um handicap mais 2, Fiorentina não é um time que costuma golear. Entendeu? Então, se vencer por 3 gols de diferença, que é red. Se vencer por 2 é reembolso, se vencer por um é green. Entendeu? E vai estar pagando bem. Odd 10 do Maccabi Haifa, cara, pode ser interessante trabalhar esse mercado. Aston Villa contra o Ajax. Cara, esse jogo aqui eu comentei com vocês que poderia ser um jogo over no vídeo de análise, mas acabei não fazendo nenhuma operação. Não, minto, fiz uma operação. Fiz uma operação. Handicap mais um pro Ajax. Mandei lá no grupo Telegram, tá bom? Bateu também. Que eu falei, quinta-feira foi um dia excelente pra gente, quinta passada. Seguinte, cara, de novo, o Ajax como super zebra. É um time que tem um peso de camisa muito maior do que o do Aston Villa em competições europeias. E, cara, o valor tá no Ajax novamente. Por mais que a Aston Villa jogue em casa. Terminou de 0-0 a partida, com chance do Ajax vencer a partida. Tá? Então, o valor tá no Ajax. Por mais que essa temporada do Ajax não seja aquele Ajax que a gente acostuma ver. Tá bom? O valor continua sendo no Ajax. E diferente do jogo de ida que terminou de 0-0, eu espero gols também. O jogo de volta, cara, estatisticamente são jogos mais abertos. Pelo menos 2 gols eu espero nessa partida aqui. Para finalizar o vídeo, nós temos Copa Libertadores da América, o jogo da volta entre o Nacional do Uruguai contra o Always Real da Bolívia, tá bom? Odd amassadíssima pro Nacional, cara, mas o over 2,5 tá pagando 1,55, cara. E esses times, Always Real, quando sai da Bolívia, cara, geralmente tomam uma sapecada dos outros times sul-americanos. E aqui, cara, pode ser que aconteça isso também, tá bom? 1,55 over 2,5. Se esperar os primeiros 10 minutos e não sair gol, esse over 2,5 tá 1,70 e o Nacional ele precisa reverter porque perdeu de 1-0. Então, no mínimo 2 gols ele tem que fazer para se classificar, entendeu? Então a gente pode explorar o mercado de over 2,5, tá bom? Apenas isso, 1,14 na vitória nacional, eu fico de fora, eu passo. Para finalizar o vídeo, nós temos o bilhete pronto, deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Vamos lá, o bilhete pronto desta quinta-feira é over 1,5 no jogo do Aston Villa e Ajax, over 1,5 no jogo do Fiorentina e Maccabi Haifa e over 1,5 no jogo do West Ham e Freiburg. Então, uma tripla de over 1,5, 2 jogos da Conference League e um jogo da Europa League. Essa tripla deu um total de 1,75 de odd, é o ideal de uma relação de 2 de greens para um red. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, um abraço e valeu!